O povo brasileiro tem sofrido muito, sobretudo em algumas regiões, com o aumento, com a elevação da intensidade das chuvas. E podemos aqui destacar a região centro-oeste, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, alguns estados do Nordeste, sobretudo o estado do Maranhão, na região dos rios Mearim, nas regiões banhadas pelos rios Mearim e Tocantins, e ainda uma parte considerável da região amazônica e do sudeste do país, alcançando algumas áreas, inclusive do sul do país, em Santa Catarina. Por isso a Cruz Vermelha Brasileira comunica a toda a sociedade brasileira, sobretudo aos seus voluntários, aqueles que sempre buscam a instituição no sentido de amenizar o sofrimento humano nessas horas de calamidade natural, de catástrofes que se apresentam. A Cruz Vermelha Brasileira comunica a toda a sociedade brasileira que reinstalou mais uma vez o seu comitê de crise, comitê este que foi instalado quando das chuvas fortes da região serrana, no Rio de Janeiro, que atingiram quase 1 milhar de pessoas, entre desaparecidos e feridos e mortos, e podemos dizer a toda a comunidade brasileira que a Cruz Vermelha Brasileira volta a estar em regime de plantão, no sentido de convocar ao seu corpo de voluntariado, ao seu corpo de parceiros, a sociedade civil organizada, visando efetivamente atuar em regime de pronta resposta através do seu departamento de socorros e através das campanhas que, mais uma vez, voltarão a atingir o país. A Cruz Vermelha Brasileira, pela sua diretoria nacional, solidariza-se com o povo japonês, manifesta todo o seu sentimento e sua preocupação e consternação em razão da catástrofe natural, desse terremoto, seguido de um tsunami que abateu todo o país. São fatos esses lamentáveis, tristes. Se por um lado a comunidade japonesa, o povo japonês, dentro do seu território, tem se preparado ao longo de todos os anos, desde menino até o mais idoso, a enfrentar situações adversas, sobretudo as naturais impostas ao longo do tempo, com toda certeza, apesar de toda essa preparação, de toda essa tecnologia, é inegável o abatimento, a tristeza, com a perda de vidas, com a destruição de patrimônio, onde toda a cultura é afetada, onde, digamos assim, as lavouras, a vida, o cotidiano, o dia a dia do povo japonês é atingido. Obviamente a inteligência e a tecnologia japonesas conseguiram minimizar um impacto que poderia ser devastador, como na região da Indonésia, quando do tsunami de alguns anos atrás. Mas também é inegável que a Cruz Vermelha Brasileira, que está em contato permanente com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em Genebra e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Genebra, é inegável que precisamos estar atentos, todos nós, no sentido de ficarmos de prontidão para qualquer pedido de socorro, qualquer pedido de ajuda, o povo brasileiro se mobilizar no sentido de socorrer aquele país. Por isso, aqui a nossa mensagem a toda a comunidade japonesa no país, que é muito grande, que contribuiu de forma excepcional com o desenvolvimento desse país, fazendo cruzar oceanos no sentido do povo japonês de vir ajudar o nosso país no seu desenvolvimento, trazendo seus hábitos, costumes, sua inteligência, toda a tecnologia, todos mandando de volta inúmeros brasileiros que aqui nasceram, oriundos, descendentes desse povo. Obviamente é extremamente importante que a Cruz Vermelha Brasileira possa estar de prontidão e por isso coloca de uma forma muito tranquila e muito transparente, coloca-se à disposição da comunidade japonesa no Brasil, no sentido de seu departamento de busca de paradeiro, sobretudo
receber contatos, telefonemas atrás dos inúmeros brasileiros e das inúmeras pessoas que residem no Japão. Queremos, sobretudo, colocar-nos à disposição, não só no sentido de manifestar a nossa tristeza quanto ao ocorrido, mas também manifestar aqui o nosso sentimento e a nossa certeza de que o povo japonês mais uma vez suplantará todas essas adversidades e continuará de uma forma muito altiva, muito organizada, muito pacífica, continuará e sobreviverá a toda essa tragédia e sairá muito mais forte. A comunidade japonesa, a comunidade japonesa no Brasil, ao povo japonês de um modo em geral, os sentimentos e a solidariedade da Cruz Vermelha Brasileira. E a certeza de que podem, todos no país e fora dele, ter a certeza de que podem contar com a Cruz Vermelha Brasileira e seus milhões de voluntários em nosso território. Com toda a certeza, de todas as profissões que existem no mundo, e olha que são inúmeras e são profissões fantásticas, existe uma que nesse momento a gente deve enaltecer e deve elevar, pelo menos por aquilo que ela tem de importante no mundo inteiro, a gente deve elevar a uma categoria muito especial. É a profissão de jornalista, o repórter, aquele que sai atrás em busca de uma única coisa, da verdade, para que ele possa informar ao seu leitor, para que ele possa informar a quem quer que seja sobre determinado fato e sobre o que está acontecendo. Ou seja, o fato vira notícia. E ninguém faz isso tão bem quanto o jornalista. E ele muitas das vezes paga o preço com a própria vida, não só a liberdade, que já é a privação de um bem gigantesco, mas muitas das vezes um bem muito maior que a liberdade, que é a própria vida. O jornalista, obviamente, nós temos visto nos últimos anos, mundo afora, tem sido o principal alvo de ataques, não só vivendo em situações de conflito armado entre países ou entre nacionais, mas sobretudo onde o tráfico impera, onde a violência impera, porque o objetivo maior do jornalista é informar o seu leitor sobre a verdade, sobre o que está ocorrendo. E muitas das vezes a verdade implica em noticiar violação de direitos humanos, violação de direitos de guerra, violação de direitos de dignidade, de direitos atinentes à dignidade da pessoa humana. E aqui a Cruz Vermelha Brasileira, nesse momento, quer se solidarizar com essa classe, com esse profissional, que muitas das vezes acaba sendo vítima do próprio desejo de levar a verdade a quem está longe, e muitas das vezes de esclarecer o fato, inúmeras vezes deturpado, a quem está aqui bem perto. A Cruz Vermelha Brasileira, pela sua diretoria nacional, pela sua presidência nacional, solidariza-se com essa classe, com o profissional, com o jornalista brasileiro, com os jornalistas do mundo inteiro, na pessoa do jornalista Andrei Neto. Sobretudo porque, através do seu jornal, o Estado de São Paulo, esse jornalista, oferecendo a própria liberdade, arriscando a própria vida, tentou levar e tenta, e diga-se que conseguiu, tentou levar e conseguiu ao seu leitor os fatos lamentáveis que ocorrem hoje na Líbia. Ao mesmo tempo, solidariza-se com todos os jornalistas, jornais, televisão, repórteres, rádio, a rede mundial de comunicação, solidariza-se com todos, porque o jornalista
é peça fundamental, é instrumento vital no mundo que a gente vive hoje. Não se pode informar, e eu sendo muito simplista nessa argumentação, não se pode levar a verdade, não se pode mostrar aonde estão se violando os direitos humanos sem a figura dos meios de comunicação, sem a presença de um jornalista. A Cruz Vermelha Brasileira solidariza-se com os jornalistas brasileiros, com os jornais brasileiros, com a imprensa brasileira e especialmente no dia em que é posto em liberdade o jornalista Andrei Neto. Hoje também salientar uma questão extremamente importante, que é onde há democracia ou luta por ela, luta por esse ideal mágico, transcendental, que é ter uma nação democrática, essencialmente democrática, o jornalista sempre está lá presente a denunciar violações, a denunciar desrespeito, a denunciar ataques, e por conta disso é que todos nós, voluntários da Cruz Vermelha Brasileira, a diretoria nacional da Cruz Vermelha Brasileira, pelo seu presidente nacional, solidariza-se com esse profissional, com os periódicos, com os jornais, com os repórteres, com o jornalista que está por trás da câmera, nem sempre aquele que escreve, mas o que também filma, o que também fotografa, o que carrega a iluminação. Porque sem o jornalista, com toda certeza, a democracia dificilmente triunfaria. E na história dos países afora, do mundo afora e do nosso também, o jornalista é hoje, eu não poderia deixar aqui de mencionar alguns casos, sobretudo extremamente emblemáticos da nossa sociedade, como é o caso do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, na luta em prol da sociedade contra situações envolvendo o tráfico, foi vítima de outra violência brutal. Por isso a nossa alegria, a alegria da Cruz Vermelha Brasileira nesse momento de libertação e já em um lugar com segurança do jornalista do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista, do repórter Andrei Neto. Essa é a mensagem que fica. E que os jornalistas mundo afora possam evidentemente ser entendidos não como um elemento, como uma pessoa, como um profissional que está ali a deturpar fatos, mas sobretudo a fazer do fato real, do fato verdadeiro, a notícia necessária que o mundo precisa. E eu tenho a certeza que jornalistas como Tim Lopes no passado e hoje o jornalista Andrei Neto evidentemente cumpriram muito bem isso. Um sendo privado da liberdade e ameaçado em sua vida, sua integridade física, e o outro sendo privado da vida. E como esses dois, inúmeros, centenas, milhares de jornalistas pelo mundo afora.